Olá, tudo bem? Muito obrigado pela audiência. Nós estamos começando mais um Baú de Votu. E lembrando que se você quiser assistir as nossas entrevistas, é só você entrar no YouTube, põe lá Baú de Votu, você vai ter a playlist de todos os programas que nós fizemos até aqui. Aí você escolhe o programa que você quiser, tá bom? Mas muito obrigado mesmo pela audiência. E hoje nós estamos aqui com o filho de uma professora que quem tem mais de 60 anos passou por ela. A dona Urmezinda, eu estou aqui com o seu filho, Antônio Tabajara Jatubá. Tabajara, muito obrigado por ter aceito o convite. Vamos falar. Eu que tenho que agradecer. É um momento difícil porque é aquelas recordações que a gente tem, né, Zé? A gente teve uma infância junto na Vila Marim, e a história da minha mãe é Vila Marim e a educação, né? Como professora. Sim. Meu pai também teve a história lá também. Também. Era tudo bom, os vizinhos, São Miguel, Segundo Bilalva, Pedro Bortolotti numa esquina e o teu pai na outra esquina, né? Do mesmo lado, né? Januário Borga. Dona Mercedes, que era esposa do seu Januário. Dona Mercedes. Professora também. Professora. Bom, Tabajara, vamos começar falando do início da tua família. Os teus pais vieram da onde? O teu pai era Antônio Jatubá, né? Antônio Jatubá Neto. Antônio Jatubá. Meu pai era de Guariba. Se formou na área da agricultura em Jabuticabal, onde é uma universidade hoje, né? E de lá ele veio para Votuporanga e conheceu minha mãe aqui. A minha mãe veio depois do meu pai, né? Em meados de 46, 47. Mas o teu pai veio quando? Meu pai veio antes. 44, 43. 43 e tal. E o teu pai, vamos primeiro definir, ele veio Para trabalhar na Casa da Lavoura. trabalhar na Casa da Lavoura aqui. Que é a antiga Secretaria da Agricultura. Isso. Do Estado. Do Estado. Ele estava trabalhando lá. E aí a tua mãe veio para quê? Para dar aula? Para dar aula. Ela se formou em 46, 45 em Ribeirão Preto, na escola normal. Ela morou em Barretos. Ela nasceu em Frutal, Minas Gerais, mineira. Veio para Barretos. De Barretos ela fez o ginásio. E de lá ela foi se formar em normal na Associação de Ensino de Ribeirão Preto. Certo? E quando se formou veio para cá como estagiária na Fazenda do Sarquis, que é a Fazenda Santa Glória e Fazenda Santa Terezinha. Então ela ia de cavalo, teve esses dados históricos. E meu pai conheceu lá, encantou com a minha mãe e casou com a minha mãe, em prazo de um ano. Então, a tua mãe, a dona Hermesinda, que todo mundo lembra dela, ela veio trabalhar na fazenda dando aula. Dando aula. Lá na escola rural. Na escola rural. Tá. E aí em 48, por aí 48, que ela veio para Votuporanga para dar no primeiro grupo escolar de Votuporanga. Que é onde hoje é a prefeitura. Onde é a prefeitura, que depois virou o Zenir. E o Sr. Benedito era o diretor dela. Aí ela se efetivou. Oliveira. Ela se efetivou no 46, 48, coisa assim. Ô Tabajara, ela era professora primária, né? Primária. Era Normal. Zé, naquela época, era diferente de hoje. A minha mãe era professora de português, dava gramática, tabuada. Eu lembro que ela me pegava no pé, ficava me cantando na tabuada, entendeu? Então, não era como hoje que cada professor dá uma disciplina, então um aluno de pequeno tem 3, 4 professores. Não, e na zona rural, então, dava aula para primeiro, segundo, terceiro Exatamente e quarto ano isso. na mesma sala. Na né? mesma sala. Na mesma sala. Tem até as frequências né? de alunos aqui que eu guardei, que estava tudo numa caixa. Eu falei, deixa o Zé quer falar sobre minha mãe, deixa eu ver. Tem coisas do meu pai e da minha mãe. E, bom, e aí a tua mãe, ela deu aula no grupo Isso. até ela se aposentar. Sim, depois ela teve problema de audição. Ela tinha um problema de audição. Audição. Aí isso veio depois. Depois, bem depois. Aí ela foi na década de 70 pro IE, comissionada na biblioteca. E ela gostava de ficar lendo livros e tal, e ficava coordenando os trabalhos dos professores lá que pedia, lê tal livro, lê Machado de Assis, lê isso e tal. Ela pegava os alunos, orientava a leitura dos alunos. Agora, a tua mãe ela tinha um problema de audição, mas ela ouvia, né? Ouvia. Ela teve o problema, acho que foi no parto do meu irmão.
Paulo. Ah, o Paulo. Ela teve esse problema e de lá para cá começou a perder a audição. Mesmo com problema de audição, ela dava aula. Ela usava aparelho e tal, mas depois foi... Sei. E quando ela começou a história de dar aula para Admissão. Porque assim, para quem não conhece, não lembra, né? Era o quarto ano primário, tinha que fazer admissão para entrar na no ginásio. primeira série do ginásio. Do ginásio. Que era a quinta série depois. Isso. Agora mudou tudo de novo. É. E a minha mãe teve na rua Tibagi, tinha 80, 90 alunos. Mas desses 80, não eram aqueles alunos que pagavam, não. Ela doava. Sei. Então, quem podia pagar, pagava. Quem não podia, não pagava. Mas ela deu aula na sua casa também. Deu aula na minha casa. Começou na minha casa, com alguns alunos para fazer o curso preparatório. Depois aumentou o volume, não cabia na minha casa, foi para a rua Tibagi. Aí ela já estava aposentada. Não. Ela estava no IE. Dava aula de manhã no IE, no Zenir. No Zenir? Ela era de carreira de Zenir, né? Dava aula no Zenir, e no Zenir, depois do almoço, né? Depois, à tarde, ela dava aula de admissão. Porque eu lembro, Tabajara, tinha várias turmas, né? Não era uma turma só. Sim. Ela tinha turmas grandes, né? É. Tinha até à noite. Pessoas que iriam à noite. Terminava 5, 6 horas da tarde, ou 4:30. Aí começava outra turma, né? Sim. Isso aí eu não me recordo bem, porque é uma fase de... Que a gente era garoto. Era garota, era jovem. E deu aula lá também o irmão dela, né? O Aguinaldo, a Zelena, também deu aula. Quando ela começou a parar de dar aula, ela passou para os irmãos trabalhar. Aí eu não sei aonde foi. A minha mãe deu aula em casa, deu aula na Tibagi, num salão grande, que cabia muitos alunos, tinha todas as carteiras escolar, tudo. Depois ela foi para a Igreja Metodista, que o pai do Renault era o pastor. Então aí forneceu para ela aquele salão grandão lá da igreja, ela deu um tempo lá, não sei quantos anos. Eu fiz admissão lá na Igreja Metodista. O Carlão Pignatário acho que fez lá também. Era do lado da casa do Carlão. Sei. Eu fiz ali na Rua Tibagi. E eu lembro do Aguinaldo. Aguinaldo deu aula. Ele dava aula. Minha mãe introduzia ele para dar aula. Mas eu acho que ela dava aula também, ele também. Eu acho que eles faziam. O Aguinaldo era muito bom professor de matemática. Sim. Ele era um exímio professor de matemática, ele sabia de tudo. Então ele tinha facilidade de ensinar e tal. Entendeu? Certo. E o Renault foi casado com a tua irmã, né? Foi casado, é marido da minha irmã. Né? Ele faleceu em Dourados, Mato Grosso. Um acidente de carro. Acidente de carro. E o pai dele... pastor da igreja... Quem que era o pai dele? Você lembra? Ele, Sobrianese, que era pastor da igreja metodista. Dona Áurea, mãe dele, né? Mas ele não casou com a minha irmã, ficou como uma família, uma família, né? Aí depois eles foram... Porque na época, né, a gente era muito integrado, né? A questão familiar era mais forte. Até vizinho se tornava como família da gente, né? Não, porque na época, o Tabajara, era um mundo mais solidário. As famílias colocavam à noite as cadeiras na calçada e a vizinhança podia lá conversar, né? Sou segundo direto na casa do meu pai na casa dele, ficava conversando um com o outro. E eram umas pessoas muito emotivas, né? Um gostava do outro. Sim. E vivia, que se tivesse com algum problema, os vizinhos eram solidários, eu lembro disso. Por exemplo, meu pai quando morreu, o seu segundo morreu com 100 anos. Meu seu segundo ficou desesperado, chorando. Era pessoas do bem, né, Zé? É difícil de ver a gente falar desse mundo com o mundo de hoje, né? Era uma coisa que não existia. O importante era ser e não ter, né? A gente era um bom vizinho, ser um bom amigo. Hoje mudou tudo, né? A gente era amigo de verdade, né? É amigo de verdade. De vez em quando tinha uma briguinha ali. Mas passava, eu me esquecia, tava todo mundo. Tua irmã Lola, né? E ficava ali, todo mundo tava com todo mundo. Era uma coisa... Jogando bola ali. Bola. Você
Jogou bola, você, o Kubitschek. Eu lembro ali na rua, Aí Itacolomi, não, Itacolomi com Ivaí. Ivaí, Iguaçu. Iguaçu. O campinho que não tinha movimento a rua Iguaçu era pequeno, você era o cara que liderava lá as peladas. Lá. O Januarinho, o Caqui. Quem mais tinha lá? Era Vila Marim. Você sabe, me lembro, esses dias eu encontrei um cara, começou a falar, você morou ali e tal, tal. Ele falou, sabe quem era meu primo, não sei o quê? O Raul. Você lembra do Raul? Era o Raul. Ele tinha uma deficiência e tal. Uma deficiência. Ele dava um ataque epilético de vez em quando. Eu sei que ele ia jogar bola com a gente, né, com aquela dificuldade, e era... Né, então tinha... Mas a gente era tudo amigo, tinha essas diferenças de questão de... Tinha uma deficiência e tal, mas ninguém ficava zoando nada, jogava para brincar. E ele, com a deficiência, ele jogava, não tinha habilidade. Você lembra do Tito, que era filho de criação do seu Camilo e Dona Nívia? Sim. Morenão forte. A Dona Nívia morou lá também, professora também. A Ondina, que é médica, uma excelente profissional na área de homeopatia. É violenta. São pessoas, o Pércio, que é médico. Pércio era né? São pessoas renomadas até em São Paulo, como cirurgião plástico. Ô, Tabajara, e o teu pai? Ele veio, foi trabalhar na Casa da Lavoura. Trabalhou 25 anos para o Estado. Aí, o filho do capitão Almeida, Fernando Almeida, foi diretor da Ultrafértil. E meu pai fez lá que teve o procedimento lá e foi para a área de venda, supervisão técnica, que a Ultrafértil ela veio com uma diferença. Ela dava assistência técnica, vendia adubo, com a técnica de como vender e tal. Tinha aquelas perua branca da Ultrafértil. Era tudo... Era uma forma diferente de trabalhar. O Ultrafértil teve um depósito aqui do lado da estação. Do lado da estação, não. Antes da estação, sentido a estrada de Andeara. Era tudo grande ali. Tinha uma estrutura grande. Misturava o adubo ali. Era tipo de uma formalização, ensacava os fertilizantes. Vinha os ingredientes e eles embalavam. Exatamente, vinha de trem, né? Até o trem passava dentro da Ultrafértil. Acho que o tal de Camargo comprou lá para fazer não sei o que lá. Né? E aí o teu pai começou a ser vendedor de adubo. Existia uma supervisão técnica de vendas. Mas ele vendia também. Ele fazia pedido. E tinha que dar assistência técnica. Como ele já dava assistência técnica na Casa da Lavoura, na Secretaria da Agricultura do Estado, por isso que colocaram o meu pai. E outras pessoas que viraram técnico. Mas depois, do decorrer do tempo, entrava outros sem ser técnico, sem nada. Mas no início, a Ultrafértil ela veio com esse perfil de trabalho. Então, vender com a parte técnica e tal, entendeu? O seu Januário Gorga também. Saiu do Estado também, trabalhou muito tempo, só que ele foi para a Benzenex, era uma concorrente da Ultrafértil. Entendeu? Então, um falava que o adubo do outro era melhor. Não, meu pai, entendeu? Eles brincavam entre eles. Mas era uma brincadeira sadia. Sim. E era vizinho, né? Era vizinho. Só que o Januário parece que ele trabalhou mais na região de Fernandópolis. Ah, tá. Meu pai trabalhou mais na época aqui de Américo de Campos, onde teu pai teve sítio também. Ali para Ponte Gestal, não era? Teu pai teve propriedade ali, né? Teve ali em Alves Florencio. Alves Florencio, então. Meu pai pegou essa região. E aí mas ele ficou só na Ultrafértil ou não? Meu pai só na Ultrafértil, depois no final, quando ele aposentou, ele abriu junto com a Ferticitrus. Que era uma empresa de Votuporanga, né? De Votuporanga e Bebedouro, que era do Julião. A Votuporanga teve uma outra empresa que não tinha nada a ver com o Julião. Ferticitrus era Bebedouro. Tinha um salão Votuporanga tinha do lado do Poço da Sonata ali. Voto Fértil parece que era. Tinha. Mas era um outro cara que montou, que trabalhou na Ultrafértil também. E aí você estava falando, ali perto da estação, o quê? Da estação era a Ultrafértil. Aí meu pai foi para Trevo também, que alugou, quando desativou a FEPASA. Meu pai trabalhou na Trevo um tempo, mas daí depois aposentado. Ele aposentou e continuou trabalhando. Sim. Aí ele começou a trabalhar mais na região de Mato Grosso. Foi aonde nós começamos a ter uma
uma casa, uma residência na Lagoa Santa, entendeu? Ah, então vocês... Era uma casa temporária. Assim. Temporária. Meu pai trabalhava lá, minha mãe ficava lá que não queria ficar longe, né? Do meu pai. E a Lagoa Santa... Minha mãe estava aposentada também. Isso deve ser depois do ano 70, que meu pai aposentou. E a Lagoa Santa era o grande ponto de turismo português, né? Todo mundo ia para a Lagoa Santa. Passear. Ô Tabajara, deixa eu te fazer uma pergunta. O teu pai, pelo que eu conheci, ele era uma pessoa calma, ele era uma pessoa... Mas eu acho que a tua mãe era uma pessoa mais rígida. Como que era a tua mãe e o teu pai? Eles eram... Porque a gente tinha aquela mania, os amigos... Meu pai não brigava com a minha mãe, nem minha mãe brigava com meu pai. Era uma coisa interessante. Existia uma cumplicidade entre os dois. O que minha mãe falava, meu pai não desautorizava. O que meu pai falava, minha mãe poderia não concordar, mas respeitava em cima da nossa criação. Eu lembro que o meu pai era um cara que ele não mandava recado. Se ele tivesse que falar, ele falava na cara. Então, meu pai ele era sistemático. É. Até eu lembro que ele conversava com as pessoas e tal, ó, que aquela pessoa é bom a gente ir para o outro lado da calçada, que não sai negócio bom. Porque ele era sério, né? Ele era sério, ele era reto, né? Era aquilo que... Meu pai foi dentro do Estado, ele e o Januário, eles faziam análise de algodão, entendeu? E meu pai era o fiscal que classificava os algodão, que é onde dava o preço do algodão. É, com mais casca, menos casca. Uma coisa desse sentido aí. Então, meu pai era muito justo. Até meu padrinho Mauro Pimenta, pai do Dudu, você lembra? Que foi teu amigo, tô morando em Ribeirão Preto e tal. Falava, meu pai, ele dorme no travesseiro tranquilo porque ele não quer nada. Ele não pegava nada por fora. Ele ia prejudicar quem estava plantando? Não iria. Não ia. Entendeu? Meu pai era uma pessoa que eu admiro nessa parte que a gente tem que ter esses princípios, né, Zé? Ele era muito... Eu lembro que ele era uma figura séria. E minha mãe também, muito séria. E a tua mãe também. Porque é o seguinte, Tabajara, quando a gente era garoto, a maioria da gente apanhava das mães, porque a gente ia no Poçari, voltava tarde, as mães... Saída por Cruz. Mas o Açari era aquela represa, a gente ia. E eu lembro que a gente tinha medo de chegar em casa porque podia apanhar. A tua mãe era essa rígida assim, que ficava brava? Sim. Tinha horário para chegar, né, Zé? Tinha. Nós tínhamos horário. Não era a minha irmã de criação, que é a Nadir, ixi, apanhava igual a gente apanhava, tá vendo? Meu pai era... Então tinha que chegar às 9h30 da noite, não era para ficar até 10, não. 10 era o limite tolerável, mesmo levando pro. Mas de vez em quando. Passou das 10 já era. Mas também tinha uma outra coisa, né, Zé? A família nossa, tanto você como teus pais, meus pais, os vizinhos que não tinham condições, como os vizinhos da gente lá, eu sou segundo e tal, a gente tinha até escola de samba do bairro da Vila Marim, que era Deixa Cair. Se você for ver, Deixa Cair surgiu na Vila Marim? Na Vila Marim. Borboleta começou, saiu não sei de onde, foi lá na esquina da Casbe, ali, a antiga Casbe. Sei. Ficava treinando ali. Aí tinha o Silvio Alemão, que morava na rua Pernambuco. Ficou o bairro da Vila Marim sendo Deixa Cair. Então existia a mulata dengosa, Deixa Cair. Era a família, eles participavam, não era patrocinado por aquilo. Não. Era coisa familiar. Aí depois... Existia torcida, inclusive, né? As pessoas torciam pela... Né? Aí depois a dona... Nossa, me sumiu... Célia. Dona Célia, mulher do doutor Emílio. Doutor Emílio meio que assumiu. Assumiu e bancava forte. Ali... Ela bancou mais profissionalmente a Deixa Cair. Mas antes a Deixa Cair era camiseta. O pessoal fazia lá na garagem do Silvio, que morava na rua Pernambuco, acho que hoje é um prédio lá. A gente ficava fazendo chapeuzinho de papelão, pintava de branco. Porque o Silvio foi um dos fundadores, né? Eu acho que sim. Ele, o Borboleta,
foi que, não sei por que o Silvio, parece que era da Mulata Dengosa, teve Algum atrito lá? algum atrito, eu não sei. A história parece que soa por aí. Aí o Silvio quis montar a escola e ele conseguiu. Aí teve o Aderbal Arantes também, Sim. que injetou um pouquinho mais força. A filha dele tinha umas fantasias. Fantasia de estrondosa, né? Com pedras. E a Célia do Rio era carioca, trazia as coisas lá do Rio, os modelos, aí ficou um carnaval rico, né? Não, a dona Maria Célia, eu durante um tempo eu Conviveu com ela. A gente fazia as fantasias e tal. Acabava o carnaval, a dona Maria Célia chamava eu, o Landinho Mastrocola, chamava 3, 4 pessoas, pra gente já pensar o carnaval do outro ano. Isso. E ela viajava, sabe? Eu queria tanto que tivesse no seu... Porque ela via aquelas escolas do Rio de Janeiro, né? Queria fazer o Rio em Votuporanga. E que Votuporanga teve um bom carnaval. Foi um carnaval respeitado. Não era esse carnaval micareta, não era carnaval bonito. O último ano que teve carnaval, assim, forte, nós tivemos 5 escolas de samba. Desfilaram 5 escolas Bafo de Onça. Tinha samba Bafo de Onça, que era da fundação. Tinha Deixa Cair, Mulata Dengosa. Tinha do Açari. Tinha do Açari. E tinha da Escola Técnica Agrícola, CTA. E tinha mais uma que eu não me lembro o nome. Que o Fifi parece que participou lá. Eu sei que eram 5 escolas de samba, né? E aí a Mulata Dengosa ficou mais de 10 anos saindo sozinha. Então, Votuporanga tinha um carnaval muito forte. Era um carnaval de rua que lotava, né? Era familiar. Era familiar. O Votuporanga Clube, o carnaval de salão do Votuporanga Clube, tanto do Açari, era famílias. Você ia lá, tinha a mesa do meu pai, a mesa sei de quem. O pessoal participava, era uma festa familiar. Não era uma coisa, né, de consumo, nada. Eles pulavam carnaval por amizade mesmo. E aí tem o que fazer. Não sei. Tinha lança-perfume. Tinha lança-perfume, o rodo, né? Que o pessoal jogava e uns cheiravam para ficar mais emocionado. Bom, ô Tabajara, e você estudou aqui em Votuporanga, aí depois você foi fazer o quê? Fui fazer Direito em Ribeirão. Em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto, aí vim para cá, participei da política estudantil, né? Inclusive conheço o Aldo Rebelo, quando era lá de Ribeirão. Conheço várias pessoas. E conheci o filho do Montoro, conheci... Aí a gente entrou nesse jogo aí de política, né? Política estudantil para política. E vim fazer a juventude do MDB, na época PMDB, né? Na época era PMDB, né? E você era da turma do PT. Você é um dos fundadores do PT, né? Sou daqui de Votuporanga. Do PT, você, o Viscardi. Mas existia conversa, existia entendimento. Respeito pela instituição do PT, pelo MDB. Não era essa coisa de virar um odeia o outro, né? Não existia a política do ódio. Era uma política de discussão de concepções de vida, né? Ideológica, sabe? A gente sentava e conversava. Tem diálogo, né? E acabou, né? Isso acabou. Eu estou em Rio Preto, quando eu entro lá, me dá até... Fala, gente, os caras entram com... Sabe? Você não pode omitir opinião, você tem que... Aí eles ficam encabulados porque o cara não faz propaganda nenhuma, eles andam fardados, perderam a eleição. É porque a maioria tem consciência que a política não é ódio, né? Não é. E Votuporanga teve um movimento bastante interessante. Eu tenho discutido com as pessoas que, se você pensar bem, Votuporanga não teve um prefeito. Nossa, esse prefeito acabou com a cidade. Não teve. Não teve. Teve um melhor cidade? um que era meio mais... outro mais puta... Exatamente. Nós temos que respeitar. Capitão Almeida cumpriu sua função. João Leite cumpriu sua função. Mas
o Egmar Marão falou um negócio que eu acho interessante. Falou, naquela época, eu era teu adversário. Você fazia a tua campanha, eu fazia a minha. Com a minha turma, você com a tua turma. Quando acabava a eleição, você ganhava, ia todo mundo Ajudava. trabalhar para a cidade. Sim. Né? E Votuporanga teve várias mudanças. De um grupo que estava aqui, de repente, o que era aqui do grupo saía para ser candidato do outro grupo, e eles eram. Sim, Quer dizer, teve campanha forte, que foi Fubá e Maracujá. o Maracujá é a... Professor Luiz Dearo. Luiz Dearo e A gente ia Rodolfo. tomar café da manhã no dia da cidade lá, com a bandinha, fazia... Era uma época diferente, né, Zé? A gente ficava no jardim, do jardim, baile. Os bailes, a gente fazia roupa para ir de terno, para ir no baile da cidade, não foi? Baile da cidade, Réveillon. Réveillon, baile do Havaí já era Bom, baile do bermudão Havaí, e tal. Mas era uma coisa que essa geração de hoje não viveu, né? Não. Eu acho que talvez, não sei porquê, mas é difícil. Mas a gente vivia isso daí. O Luiz Dearo era prefeito, recebia André Porcão, a gente ia lá, entrava na cozinha, vamos tomar para café com o prefeito, coitado. A mulher... E ele aceitava. Ele aceitava. Então, quer dizer, mesmo a gente não votando no Luiz Dearo, mas o Luiz Dearo, então, foi meu professor, Luiz Dearo. Meu também. Entendeu? Então, o João Nunci foi prefeito, foi um bom prefeito. O Mário Pouso Bom também foi um bom prefeito. Grande prefeito. Não teve o prefeito péssimo em Votuporanga. Não, e aquele prefeito corrupto, né? Não. Que você vê na cidade. Não teve. Nós não tivemos isso. E isso... Queriam jogar uma peixinha e tal, mas não pegou porque não era verdade. O cara morreu pobre, né? A maioria. Luiz Dearo morreu pobre. Mário Pouso Bom morreu pobre. Quer dizer, não era, né? Era uma política de respeito às pessoas. Eu mesmo, ocupando cargo sem ser um político eletivo, eu arrumei muitas coisas para Votuporanga. Arrumei lá pro Divaldinho, a padaria... A padaria dele. Mas você estava onde nessa época? Na época eu estava com o Dr. Chopin e com o Montoro no Palácio. Porque eu perdi a eleição para vereador, mas era amigo do Fernando Montoro, da família Montoro. E eles falaram, vem trabalhar com a gente e tal. Aí você foi para São Paulo? Fui para São Paulo. Aquela quadra do segundo e terceiro ginásio ali na Vila Paz, o Dr. Chopin virou, tem 100 quadras para distribuir aí. Eu peguei, fui lá, o professor Valdir era o diretor, arrumei uma quadra para Votuporanga. Então são coisas que a gente faz, por quê? Porque amava. Eu amo ainda Votuporanga. Sim. Votuporanga é a nossa história, né, Zé? Sim. Você não pode renegar a história. Então arrumamos. Aí, por minha mãe ser professora e tal, fui fundador, idealizador da Escola Dinâmica Cooperativa de Ensino, né? E a gente fez pela cidade sem ter nada em troca. Como é que aconteceu a dinâmica do Tabajara? Foram pais... Votuporanga, Zé, passou por uma fase que a gente vê pela história da cidade, né? Votuporanga tinha regional da CESP, regional da Telesp e SESEC do Banco do Brasil. Na época que a cooperativa surgiu. Aqui tinha SESEC do Banco do Brasil? E o SESEC tinha 400 funcionários, até inflacionou o mercado de residência aqui, porque era um pessoal que ganhava bem. Então, a gente corria, eu, o Tião Ventura, mais uma turma que estava junto, a gente corria junto com esse pessoal, que não era pessoas que tinham família aqui, mas estavam morando aqui, estavam se sentindo cidadão votuporanguense e tal, e tinha os filhos para estudar em escola particular. E que tinha um bom salário. Bom salário. A gente estipulou o preço da cota de R$1.000, exemplo, certo? Compramos terreno, fizemos a construção com o Zé Garcia, que era um outro lendário da cidade. Construtor de mais da metade das indústrias de Votuporanga. Né? Zé Garcia, e construímos uma escola.
com esse valor de R$ 1.000. Aí tivemos que aumentar um pouco mais o preço da cota, mas a escola foi, Dona Olga, diretora, Olga Baldo, A Dona Olga foi a primeira diretora. foi a primeira diretora da escola. E a gente, simbolicamente, fazia almoço, isso em prazo de, não deu um ano, em 10 meses nós idealizamos a escola e construímos a escola. O pessoal da CESP, alto, bom salário, comprou as cotas. Eu comprei um monte de cota, depois eu fiz doação das minhas cotas na escola. O pessoal do SESEC do Banco do Brasil e o pessoal da Telesp. E ali, Telesp, 120 cotas. A CESP, mais uns 180 cotas. Foi fácil, Foi fácil, foi fácil. não é? E aí, quantos alunos começaram? E, Com mais de 400 alunos. Puxa vida. Mais de 400 Mas isso no colegial, né? Não, O ginásio. do pré ao colegial. Tinha do pré? Começamos com o primeiro colegial. Até a 8ª série, tudo. Aí no primeiro colegial foi onde nós entramos no sistema etapa. Etapa já entrou em Votuporanga através da dinâmica. Não sei se está com a etapa lá ainda. 6. Não é. E como que vocês faziam a escolha dos professores? Nós, Dona Olga, teve carta branca para aumentar a equipe de professores. E tem mais uma coisa, né, Zé? A mão de obra mais barata é de professor. É de professor. Porque se você pegar 30 alunos ou 40 alunos numa sala de aula, e se você fazer um rateio, a mensalidade é muito baixa. A escola dá um lucro enorme. Nós construímos e se tornou a escola que melhor paga professor na época. Aí as outras instituições começaram a melhorar o salário das professoras. E dali também saiu também outras professoras que se tornou dona de escola. Entendeu? Aí o professor Zé Garcia, a mulher dele, que montou uma escola junto com o menino que trabalhava na secretaria lá, Maurílio? Maurílio. É. Não, é os Celtas. Os Celtas. Os Celtas saiu da dinâmica. Os Celtas começou dentro da dinâmica. Não sei quem liberou eles usarem a sala lá e fizeram um jogo, tudo bem. Faz parte do jogo. Mas eu lembro, Tabajara, que os Celtas começou como cursinho. Sim. Eles não Mas começaram... começou como cursinho dentro da dinâmica. Foi dentro da dinâmica? Dentro da dinâmica. Aí depois eles, Com os professores lá. alugaram um salão aqui na Rua Amazonas. Depois eles pegaram lá do Juninho Marão, ali onde era negócio de trator, montou escola lá, não foi isso? Não, primeiro foi aqui na Rua Amazonas. Eles fizeram um salão ali. E aí depois do cursinho, aí que eles foram para lá perto do Lanchopão, perto da rodoviária ali para Felé. E ali eles montaram o colégio. Isso. Colégio Celtas. Que era Cláudio. Sim. O Zé Garcia. Zé Garcia. Ademir. Ademir também foi. Foi então um dos donos. Eles montaram uma cooperativa de professores. Nós éramos cooperativa de alunos. Tá. E eles davam aula lá na dinâmica. Davam aula na dinâmica. Sei. Pegaram o modelo etapa, deve ter incrementado e tal. Fizeram uma apostila deles, pessoal. Sei. E aí, ô Tabajara, você... Eu fiz isso porque eu sou filho de professor. Eu adorava ver. Mas você trabalhou com o que aqui? Você foi também lá negócio do trabalho, não foi? Foi. Dentro da Secretaria do Trabalho existia o PAT, ainda existe, né? Posto de Atendimento Trabalhador. Mas aí eu já vim como... É um cargo de confiança, né? Sei. Você passa a ser diretor, ou diretor do PAT, ou encarregado do PAT. Quem foi também encarregado do PAT é o presidente da OAB, o Adelino. Adelino Zé. Era nosso advogado lá, assinava o ponto para ele também lá, entendeu? Sim. Era gente boa, tudo gente boa. Não. Era de um time da política antiga
Porque a gente não existia esse negócio de perseguição. Não, é tudo, vamos trabalhar e acabou, né, Zé? É. Você me ensina, que eu estou começando agora aqui nesse negócio do PAT. Aí nós fizemos um levantamento numa época sobre o desemprego. Teve naquele... A hiperinflação era terrível, né? Porque as pessoas teve dificuldades aí, né? Na época da... A indústria moveleira era a primeira a sentir crise, né? Eles falavam que a indústria moveleira era a primeira a entrar e a última a sair. Né? Então a gente tinha essa preocupação, né? Então, e a informação que eu tenho é que a indústria moveleira, ela sofreu baque com o Plano Real. Diz que porque eles utilizavam muito os financiamentos, dinheiro. Aí quando acabou isso, diz que eles passaram. E aí, eles tinham. E aí, lembra, o dólar ficou 1 por 1. Aí teve problema. Aí o pessoal começou a comprar equipamento importado. Foi onde quebrou uma empresa renomada aqui em Votuporã. Que é o Davanço, que era uma família maravilhosa. Não, por quê? Porque era 1 por 1. E aí, depois passou a ser 4. Ninguém conseguiu mais pagar. Ninguém mais conseguiu pagar. Né? Infelizmente, o polo moveleiro aqui era muito diversificado, era bonito. Até foi para Valentim, porque o prefeito, numa época, não queria dar terreno. Existiam essas conversas, né? Mas, e lá no PAT, como eu já tinha dado certo sobre a cooperativa de ensino, eu me sonhei, né, com uma cooperativa do leite. Aqui existia a Sonata, que deve ter assustado na época esses grupos econômicos, Sonata, Leite Bom Dia, né? E eu falava, não, mas eu não enxergava dessa forma. Seria uma tradição do plantel leiteiro, ia ter mais emprego, porque vamos diversificar a parte. E eu peguei o Júlio Schiboni, que era de Cosmorama, fazendeiro em Américo de Campos. Sim. Iríamos fazer uma cooperativa do leite em Simonsen. Não sei se você lembra disso. Eu lembro dessa história da cooperativa. E tudo bem. Surgiu aí o pessoal se empolgou e tal. E o Zé Garcia também. Pode deixar que eu faço. Eu faço. Calma, Zé. O aparelho é com... Infelizmente, né? Eu só na parte de idealização. Eu começava... fui visitar Prata, Minas Gerais, que tem uma cooperativa do leite. Muito forte. Muito forte. E o Triângulo Mineiro tem... Isso dava emprego lá em Prata. Eu fui levantar, inclusive quem me falou era um jornalista que era mineiro. Morreu. Ele era até do PMDB. Não, do PSDB. Não era do MDB, eu sei. Ele era do PSDB. Ele morreu, o Nárcio. Tinha umas espinhas, assim, meio... O Nárcio. Não, ele era daqui, falou, não, no Prata, eu peguei o carro, fui lá no Prata. Fiquei encantado de ver aquilo. Falei, pô, se introduzir aqui, continua o Leite Bom Dia, continua todo mundo, e vamos, aumenta o plantel, porque a qualidade, né, do plantel, de produção de leite, da qualidade, iria ter mão de obras que nós iríamos diversificar a mão de obra, porque era uma mão de obra única aqui. Era só fábrica de móveis e só, né, tia? Né? Não existia uma outra atividade que despontava aqui. Teve frigorífico, teve... Sim. O Quatro Rios fechou e tal. Falei, bom, vamos diversificar. E aí surgiu, através de um presidente do sindicato, né, que veio de uma forma meio maliciosa e mandou um cara, e esse pessoal, acreditando no presidente do sindicato na época, deu dinheiro para ele, o cara fugiu com o dinheiro. Puta, até eu fiquei, sério. Pessoal, eu fiquei puto da vida, porque era uma ideia, né? Se estivesse aqui, a história de Votuporanga seria outra hoje. Então ela nem aconteceu. Não aconteceu. Compraram o terreno, iniciou a construção, na compra de equipamentos. O cara deu o...
apresentado pelo presidente do sindicato na época aqui, de Votuporanga, junto com outro cara que era de Riolândia, amigo dele, já veio, acho que na época era 2, 3 mil reais cada um, deu pro cara. Tinha mais de 40, na época, mais de 40 iniciantes de sócio. O cara levantou uma grana e fugiu com o dinheiro. Infelizmente, foi uma tristeza, foi uma decepção que eu tive em vida, foi não ter concluído esse sonho de ver mais uma atividade econômica em Votuporanga, né? Porque você falou com certeza é o Narso. O Narso teve um jornal em Uberlândia, chamava... Ele que me estimulou até a falar, puta, mas você está montando esse negócio de cooperativo do leite, vai lá em Prata, vê como que é. Porque ele fazia o seguinte, ele tinha um jornal dirigido para os produtores de leite. Então, como é que fazia? O jornal ia dentro do tambor lá de sei. Então, o jornal chegava nas fazendas, nas propriedades, né? Ele trabalhou na Rádio Cidade, acho que ele trabalhou na... Não, quem trabalhou aqui na Rádio Clube foi o Sérgio, que era muito ligado a ele. Mas o Narcio era de frutal. Ele plantava... Conterrâneo da minha mãe. Ele plantava abacaxi lá, tal. O filho dele acho que é deputado ainda. Lá em Minas. Eu acho que ele é deputado federal. Ele é por Minas, acho. Era, não sei se é ainda. E lá a cooperativa lá funcionava redondinha. Não. E era enorme. A manteiga deles, você vai em Fronteira, porque eu estou morando em Rio Preto. Tem a manteiga deles, é de primeiro mundo. É igual a de aviação. Manteiga, queijo, provolone. Eles eram rica em atividade lá, a industrialização através do leite lá, né? Então, infelizmente... E hoje Votuporanga não tem nenhum laticínio. Tinha Nestlé, que era depois da sua casa. Você lembra que era esquina? Na Rua Itacolomi. Na Rua Itacolomi. Tinha a Bom Dia Leite. Sonata. Quer dizer, se tivesse introduzido mais umas, seria concorrentes, mas concorrentes que iriam aumentar a opção, né? Porque me parece, Zé, que quando compra leite, eu lembro na época, o cara falava, quer ganhar dinheiro, jogo do bicho e laticínio de leite. Porque você é produtor de leite, você produz 100 litros de leite. Quando chove, aumenta a produção de leite, eles não têm contrato acima dos 100 litros. A empresa vai pagar o preço daqueles 100 litros. O resto você vai praticamente vender a preço baixo o laticínio. O laticínio ele tem essa variação. Quando tem... Agora, eu tive um amigo que ele fez um sistema de piquete e tal. Então, na seca, ele mantinha a produção dele. Então, o laticínio pagava mais para ele, mesmo na época. Agora, quem não tem isso, na seca o cara entrega... E o cooperativismo, quando não tem lucro, iria investir nessa tecnologia de produção de leite, né? De leite. Então, Mas você sabe, o Tabajara aqui... Mas não deu certo, mas vamos tocando a bola para frente. Mas você sabe que, de uma maneira geral, principalmente aqui no Sul é diferente. A cooperativa é muito complicado, né? Parece que... Eu acho que a mentalidade. A mentalidade da cultura nossa, né? Não existe um respeito com o dinheiro do outro, acho, não sei. Eu acho que a pessoa assume, desconfia. Por exemplo, aqui a cooperativa Coacavo ficou uma potência. Nossa Senhora. Uma potência. Né? Se for ver... Hoje eu não sei qual é o peso dela, mas na época que o Pedro Stefanelli era presidente, a Coacavo tinha um peso enorme. O terceiro ou quarto orçamento do município. Porque os produtores rurais iam comprar chapéu, botina, até adubo. Tinha tudo, tinha agrônimo lá, tinha tudo. Aí depois teve o Silas, as pessoas colocavam... Tinha aquele engenheiro agrônomo lá que trabalhava lá,
Era o cabeça. Oswaldo Caproni. Caproni era um dos cabeças lá. Tá vivo o Caproni? Hoje ele tá vivo. Ele era o presidente depois. Depois do Pedro Stefanelli, ele foi o presidente. Ele era um... Por detrás do Pedrão, acho que era um Caproni. Ele era o braço direito. Ele era o braço direito, Muito inteligente o Caproni. Aí a cooperativa foi vendida, né? Foi vendida para uma instituição aí. Forte, aí também de cooperativismo. Acho que é de bebedouro também. Tem coisa. Mas infelizmente assim, a gente pensa, né, que poderia dar certo, não deu. Mas a gente é igual nossos pais também, né, Zé? Teve sonhos também, né? Mas sonhos da coletividade. Nós éramos mais... Naquela época era diferente, viu, Tabajara? Era um... não sei, não havia essa ganância. Essa ganância, né? Hoje o povo está muito ganancioso. Nós tínhamos... Inclusive, eu não sei o porquê, né? E a população idolatra os gananciosos, né? Porque passou... Você ter é melhor do que ser, né? Isso Freud explica muito bem, né? Você vê no outro a sua imagem, né? Que nem o cara fica feliz quando o patrão está crescendo. Que isso também traz para ele uma certa segurança, né? Ô, Tabajara, e hoje, você faz o quê? Eu trabalho no escritório regional da Secretaria do Kassab, né? Que é o secretário de governo, lá em Rio Preto. Tenho o diretor e eu, como sou advogado, fico lá na parte de analista jurídico, administrativo. Tem os engenheiros lá também que acompanham as obras, né? Faz vistoria. E é regional isso? Regional, 96 municípios. Mudou muito, né, Zé? Até o governo, as coisas mudam muito. De nome, nomenclatura de secretaria, cada governo que entra dá uma mudada, entendeu? Antigamente não mudava, era aquilo e direto. Isso é mais ou menos, não é o ERG que era antigamente, é mais ou menos aquilo? Era o ERG com a Secretaria do Planejamento. Faz os orçamentos regionais, né? E ali teve a discussão no governo do Dória agora, anterior, de fazer a grande região metropolitana de São José do Rio Preto. Mas passou isso, não passou? Passou, mas para introduzir isso é a passos lentos, né? Então a coisa tá começando agora. Nós vamos sair lá do antigo escritório, que era no prédio do IPESP, vamos lá para o DR, entendeu? Estão fazendo lá o centro administrativo com a nossa secretaria e outras, né? Mas eu sou funcionário, não tenho cargo político, nada. Estou como técnico, né? Tabajara, muito obrigado por esse papo. Eu que agradeço, aí contando com você sempre, como as nossas amizades, nossas histórias, estamos sempre juntos, né, Zé? Lembro de você indo pro IE, passando na calçada da minha casa. Era a época que você era um menino novo, eu também era uma criança. Magrinho. Magrinho. Né? Eu sempre gordo. Você sempre gordo, mas eu era magro. Eu sou gordo porque, você sabe, né? Meu preparador físico foi o Tolone. Tolone, ele era... Professor Tolone. Grande figura. Tolone, Armandão, Lindolfo, né, Tadinho? Lindolfo, Pellegrini. Foi tudo, né, Zé? Nós também vamos. Tabajara, muito obrigado. Você também, muito obrigado, agradeço. Bom, assim nós encerramos mais um Baú de Votu. Nós voltamos na próxima semana com mais um entrevistado. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem.